Então, continuando o nosso movimento vertical no vácuo, nós agora vamos para o segundo caso. Lembra-se que na última aula nós estávamos tratando da queda livre, em que o corpo simplesmente é abandonado, cai, muito fácil, tranquilo, os sinais ajudavam. Agora nós temos uma situação, o segundo caso, um pouco diferente. Porque seria a situação de um corpo ser lançado verticalmente para cima. Então você imagine que você tivesse, por exemplo, esse pincel, se eu jogo ele para cima, ele vai subir, vai atingir uma altura máxima, onde ele para nessa altura máxima, e em seguida ele tem um movimento de queda. Esse movimento, então, podemos dividi-lo em duas etapas. Uma subida e, obrigatoriamente, depois a descida. O lançamento vertical para cima, portanto, precisa ser estudado com mais cuidado. Vamos dar uma olhada aqui no nosso diagramazinho. Lembra-se da última explicação da queda livre, em que nós adotamos o eixo positivo para baixo e a origem do ponto de onde o corpo começou a cair? Muito bem. Agora, observe o que aconteceu. Nós adotamos a orientação positiva para cima. Por que invertemos isso? Porque agora o problema ele começa subindo. Então o corpo ele inicia o seu movimento de subida. Então, para ficar coerente com o início da sua situação física, nós adotamos também o eixo positivo para cima. E mais, a origem agora estará no ponto de onde ele partiu, mas especificamente no solo. Porque, exemplo, esse corpo, nesse exemplo, já que é o primeiro caso, eu estou colocando que ele partiu justamente do solo. Mas eu poderia ter um corpo que foi jogado, lançado para cima, a partir de uma altura qualquer. Essa seria a minha posição inicial. Mas a minha origem, ela estaria lá no solo. Então, entende? Nesse novo sistema de eixos, adotamos o eixo positivo para cima e a minha origem no solo. Lembra da última observação que eu fiz também quando falei sobre queda livre? Professor, é obrigatório que seja dessa forma o sistema de eixos? Não, minha gente. O sistema de eixos é uma opção sua. O lugar onde eu vou escolher para colocar a minha origem, o meu referencial zero, é uma escolha sua. O que eu estou sugerindo aqui é para facilitar para você na hora de desenvolver as equações. Os sinais vão ficar mais coerentes, mais fáceis de serem entendidos, mas isso não é uma regra rígida. Está bem claro isso, minha gente? Muito bem, então continuando. Sabendo que, então, ele tem um movimento inicialmente para cima, obviamente ele tem um movimento retardado. Ele vai subindo e perdendo velocidade em módulo. Observe que lá em cima eu coloquei V2 igual a zero. A velocidade no ponto de altura máxima sempre é zero. Inclusive já coloquei aqui a observaçãozinha. Então, não esquece, galera, na altura máxima a velocidade é nula. Então, durante essa primeira etapa, o movimento retardado, a velocidade vai diminuindo em módulo. Muito bem, chega na altura máxima, sua velocidade é zero. Vamos agora considerar, eu sei que ele deveria descer pelo mesmo eixo vertical, mas eu vou fazer o desenho do lado de cá para facilitar a nossa explicação. Observe que agora ele vai cair. Muito bem, e se ele vai cair agora ele tem movimento o quê? Acelerado. Muito importante nesse momento, não mexe no seu sistema de eixos. Se você começou o seu problema adotando o sistema de eixos positivo para cima, continua com isso até o fim. Não mexe nisso agora. Não é prudente. Isso pode complicar para você os seus sinais. Tá legal? É uma sugestão também. Então, observe que agora o movimento é acelerado, a velocidade vai aumentando em módulo. Observe aqui que ó, V3, V4, ela vai aumentando em módulo. Só que agora, observou um detalhe? Que eu coloquei na subida que as velocidades eram positivas. Por quê? Porque o vetor velocidade na primeira etapa é para cima, coincide com o eixo positivo. Já na descida, o que aconteceu? O vetor velocidade agora é para baixo. E se ele é para baixo, ele é contrário ao eixo que nós adotamos. Então a minha velocidade agora entra com sinal negativo. Percebeu a importância do eixo? Outra coisa, tá vendo aqui a gravidade? A nossa aceleração agora ela é o tempo todo negativa. Isso é muito importante. Mas, Cássio, veja, quando ele está descendo, né, o sentido do movimento né, para baixo, a gravidade também para baixo, ele deveria ser positivo. Gente, calma, preste atenção, há um erro nesse raciocínio aí. Você tem que lembrar que quem determinará os sinais das grandezas vetoriais é esse eixo que foi adotado. Ele é a minha referência, ele é o meu padrão de referência. Então,
Qualquer vetor que tenha sentido coincidente com o eixo, ele entra positivo. Então as velocidades durante a subida serão positivas. Só que a gravidade ela é o tempo todo para baixo, não existe gravidade para cima. Então, tanto durante a subida quanto durante a descida, a minha gravidade é sempre para baixo. Ora, se ela é para baixo, ela é o tempo todo negativa. Entenda, ela é o tempo inteiro negativa. Nas minhas equações, ela vai ficar sempre negativa. Tá claro isso, minha gente? Beleza, muito bom. Então, vamos agora falar das equações. Vê só. Alguma novidade, mais uma vez? Veja que são as mesmas equações as quais nós já tratamos do movimento retilíneo uniformemente variado, são as mesmas equações o tempo inteiro, porque a aceleração é constante, então no lugar da aceleração vai entrar G, só que agora o G vai entrar com sinal negativo, tá vendo lá, ó, vai ser menos G na hora de substituir aqui, mas as equações são as mesmas, inclusive as equações de velocidade média, que eu também posso utilizá-las. Lembra daquele artifício? Você iguala as duas equações de velocidade média, posso usar isso aqui também? Sim, perfeitamente. Bom, para a gente finalizar, é muito importante que a gente fale também agora um pouquinho sobre duas equações que são práticas. Sempre que eu falo dessas equações práticas, por favor, entenda o professor. Quando eu estou sugerindo, são sugestões, elas não são equações obrigatórias, galera. Essas são equações práticas, que se você lembrar delas, ótimo, você ganha um tempo, você resolve sua questão mais rápido, mas ela tem algumas coisas, uns cuidadozinhos você tem que ter para usá-las e usá-las bem. Se você lembrar e saber como usá-las, ótimo. Para uma questão do vestibular, para um desenvolvimento do simulado, que você precisa ter um pouco de pressa, de rapidez, elas são ótimas. Então veja só, eu posso calcular o tempo de subida, somente o tempo que ele gasta para subir. Observe que eu estou usando aqui a função horária da velocidade. Nós já sabemos que no ponto de altura máxima, a velocidade é sempre nula. Então eu jogo zero aqui na minha equação. A minha aceleração ela é igual a menos g, não é assim que a gente falou? Olha lá, ó, menos g. Jogando isso aqui para o outro lado, né, depois passando o g dividindo, você vai chegar nessa equaçãozinha enxuta, pequenininha, muito prática, muito útil. Então você tem aqui o tempo de subida, que seria velocidade inicial dividido pelo módulo de g. Eu coloquei o g em módulo somente para ficar mais fácil você lembrar que não precisa se preocupar com o sinal, porque afinal de contas o tempo aqui ele é um módulo, né? Muito bom? Então, gente, é uma equaçãozinha muito legal, muito prática, ajuda muito você. Tem mais outra, que é a equação para o cálculo da altura máxima. Então, quando eu jogo meu corpo para cima, ele vai atingir uma altura. Essa altura máxima eu vou desenvolvê-la a partir da equação de Torricelli. Ora, você pode usar a equação de Torricelli, naturalmente, fazer suas contas, mas se você lembrar, ó, de novo, velocidade final, zero. A minha aceleração, menos g. Fazendo nossas continhas aqui, eu já ganhei um tempo. Olha lá, a altura máxima é v0 ao quadrado dividido por 2g. Mais uma vez eu coloquei o g em módulo para facilitar nossas contas. Então, galera, entenda bem, essas duas expressões do tempo de subida e da altura máxima são muito legais, muito práticas, mas elas não são obrigatórias. Você está vendo que eu posso desenvolver a partir das equações tradicionais que estamos acostumados. O último detalhe importante que eu não posso deixar de dizer. E você deve lembrar da aula lá de movimento vertical, a primeira aula teórica que tivemos, em que nós falamos o seguinte, olha, existe uma propriedadezinha que diz o seguinte, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E a velocidade de lançamento é igual à velocidade que ele chega ao solo, velocidade de chegada. Em módulo, essa velocidade em módulo é igual à velocidade de V4 aqui em módulo. Agora, gente, muito cuidado com esse detalhe. Para que essas duas condições essas duas propriedades sejam atendidas, tempo de subida é igual ao tempo de descida, e a velocidade de lançamento em módulo ser igual à velocidade de chegada em módulo, lembra-se que nós colocamos naquela aula? O nível de lançamento tem que ser o mesmo. Traduzindo, o corpo tem que sair de um certo ponto, um certo nível, e tem que retornar a este mesmo nível. Isso é primordial. Tá legal, gente? Então, para que o tempo de subida seja igual ao tempo de descida, você tem que partir de um nível e voltar para o mesmo nível. E dessa forma, você também teria que velocidades de chegada e de partida em módulos também são iguais. Isso é uma dicasinha importante. Portanto, finalizando, o tempo total desse movimento seria 2 vezes o tempo de subida, se atender a essas condições. Muito bem, minha gente. No próximo momento, na próxima aula, nós vamos desenvolver um exercício, uma questãozinha justamente sobre lançamento vertical para cima. Um abraço.